Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre nutrição e adubação da cana-de-açúcar, tá? Nós paramos então na parte de adubação de plantio. Essa é uma foto, essa é a nova realidade hoje de plantio de cana-de-açúcar, é o plantio mecanizado, né? Então tem um equipamento aí que leva as mudas e na frente ele tem uma caixa de fertilizante, né? A caixa de adubo. Então tem um sulcador ali embaixo, sulca, aplica o fertilizante embaixo das mudas e depois vem as mudas e depois se cobre esse sulco de plantio, tá? Bem, essa é uma tabela de recomendação de adubação de plantio que está nesse livro aqui. É um capítulo que eu, junto com o professor Vitti, um colega, escrevemos. Ela é de 2015. Basicamente, pessoal, nitrogênio em cana-planta. As doses são baixas, 40, 50, 60 quilos por hectare de N, porque a cana-planta é uma cultura que é um estágio da cultura que responde pouco a nitrogênio, porque quando você prepara, você planta ela, suca, você mobiliza muito o solo, então você cria condições de mineralização da matéria orgânica muito intensa, né? E isso fornece o nitrogênio natural, nativo do solo, né? Não é necessário utilizar altas doses de nitrogênio no plantio. Por outro lado, fósforo, as doses são altas, porque além de eu querer nutrir a planta naquele ano, no ciclo da cana-planta, eu também quero que fique um residual de fósforo aí para os cortes subsequentes, tá bom? E potássio também, as doses são altas, e uma novidade aí que hoje a recomendação é você parcelar esse potássio, um pouco no plantio, no momento do plantio da cana planta, e depois em cobertura, depois que a cana brotar, depois que ela emergir, normalmente na operação do quebra-lombo. O que é a operação do quebra-lombo? É a operação de nivelamento do terreno. Eu vou mostrar uma foto depois, você vem com o equipamento, nivela o terreno e já aplica o fertilizante ali, tá bom? Então essa é uma tabela é, que está nesse boletim aí. E existe também a tabela que vai ser lançada junto com o lançamento do novo Boletim 100, que eu acredito que será lançado em 2021, aqui no estado de São Paulo. Basicamente, não muda muito da tabela anterior. As doses de N, a recomendação é 30 quilos por hectare de N na base, no sulco, mais 30 a 60 quilos de N em cobertura, na operação do quebra-lombo. Doses de fósforo mais altas, né, igual eu apresentei lá atrás, doses altas, chegando aí até 180, 200 quilos por hectare. Também se recomenda a fosfatagem, para essas classes aqui de 0 a 6 ppm de fósforo, embora na nossa recomendação a gente recomenda fosfatagem até 15 ppm de fósforo, o boletim 100 recomenda fosfatagem somente até solos com teor menor de 6 miligramas por decímetro cúbico, tá? Mas enfim, recomenda essa fosfatagem. E potássio também doses mais altas, e também com essa ressalva, aplicar no máximo 80 quilos por hectare de potássio no suco de plantio e o restante em cobertura na operação do quebra-lombo, tá bom? Uma outra novidade, pessoal, que tem de adubação de cana-de-açúcar vai ser a tabela de micronutrientes. As doses de micronutrientes estão bem mais elevadas comparado com a edição atual do Boletim 100, a edição passada, né? Chegando aí a dose de 10 quilos de zinco, 5 quilos de cobre, 5 quilos de manganês, 600 gramas de molibdênio e de 0 a 2 quilos de boro, tá? Por que doses tão altas? Porque o IAC preconiza que essa dose mais alta de zinco, por exemplo, você aplica no fundo do suco e ela vai ser suficiente para 5, 6 cortes, vai ter um efeito residual. Se você não quiser aplicar uma dose tão alta, aplica 3, 4, 5 quilos por hectare e depois aplica 1 quilo de boro em toda a soqueira subsequente, tá bom? Mas essa vai ser a recomendação oficial. E outra coisa importante, que o boro, a recomendação vai ser aplicar no quebra-lombo, em cobertura, e não no suco de plantio, porque a gente sabe que doses muito altas de boro próximo de raiz, do tolete ali, pode causar fitotoxidez e matar a planta. Então não é bom, tu tem que tomar muito cuidado com aplicar doses muito altas, e muito altas eu digo acima de 1 quilo por hectare no suco de plantio. Eu tenho medo, eu aplicaria no quebra-lombo essa dose aí, tá bom? Então, só para vocês terem ideia, pessoal, uma realidade hoje de plantio de cana é um trator puxando uma plantadora gigante dessa, né? Que em cima estão as canas, né? Que vão ser depositadas no sulco. Temos uma caixa de adubo aqui na frente e dois tanques, o primeiro e o segundo, tá? Então, aqui no caso da usina Cerradinho Chapadão do Céu, o que eles estavam aplicando? Na caixa de adubo, eles estavam aplicando 500 quilos por hectare de 8,3910 mais 0,32% de boro. Nesse primeiro tanque aqui, que vai pulverizando sobre os toletes, 40 litros de uma solução de sulfato de zinco, que estava fornecendo 6,7 kg por hectare de zinco, e 2 litros por hectare de molibdato de sódio, que estava fornecendo 380 gramas por hectare de molibdênio. Ou seja, né, já tem usinas que estão adotando essa recomendação nova do IAC de utilizar doses altas de micronutrientes no plantio. E no segundo tanque, inseticida, fungicida e um enraizador, tá? Aplicado também em cima do tolete. Tá? Essa é uma nova realidade hoje de plantio de cana-de-açúcar. E essa usina no quebra-lombo ainda aplica
400 quilos por hectare de uma formulação 10,040 com 0,2% de boro, tá bom? E por que parcelamento no quebra-lombo, né, pessoal? Porque tem trabalhos antigos já e trabalhos mais novos também, como esse aqui, ó, que mostram que é melhor eu parcelar potássio do que eu aplicar tudo de uma vez no momento do plantio, tá? Esse trabalho aqui, ó, ele observou que era melhor aplicar 60 kg de K2O no sulco e 60 kg em cobertura, ou 30 no sulco e 90 em cobertura, do que eu aplicar todo o potássio, 120 kg no sulco de plantio e nada em cobertura. A produtividade era menor. Ou seja, parcelar esse potássio no quebra-lombo trazia ganhos de produtividade. E com isso, hoje tem sido comum a adubação de cobertura nessa operação, que é a operação do quebra-lombo. O que que é isso, né? Você plantou a cana, então ficou aquele terreno irregular por causa da sulcação, e depois que a cana atinge essa altura aí, essa idade, você vem com esse equipamento, aplica um fertilizante em cobertura, direcionado aqui para a linha da soqueira, e esse equipamento faz o nivelamento do solo, deixando a área preparada para a colheita mecanizada. Então essa é uma prática que tem aumentado muito sua utilização em cana-planta, tá? E aí, pessoal, soqueira, né? Adubação em soqueira. Depois que eu colho a cana-planta, a cana rebrota e depois de um ano você colhe ela de novo, ela rebrota, então aí a gente chama adubação de soqueira, né? Ou de cana-soca, tá? Hoje a realidade é essa daí, cana crua, com palha na superfície, a quantidade de palha é grande, varia aí de 8, 10 até 12 toneladas por hectare de massa seca de palha, a quantidade é muito grande, e com isso dificulta a incorporação do fertilizante, igual era feito no passado, quando a cana era queimada. Hoje em dia ninguém mais queima cana, desde 2017 está proibido queimar cana para colher. Então hoje tem se tornado muito comum a adubação de soqueira a lanço não, é em cobertura, na linha de soqueira, sem incorporação, tá? Com equipamentos como esse que tem um alto rendimento operacional. Esse equipamento aí leva sete ou nove linhas de soqueira, tá bom? Então tem um alto rendimento operacional. Aí, obviamente, nós temos que tomar cuidado com a fonte de nitrogênio, talvez evitar aí a utilização de ureia por causa das perdas por volatilização, tá? Bem, o que tem de novo em adubação de soqueira, pessoal? Tem o boletim 100 de 97, tem essa tabela do boletim que nós escrevemos um capítulo aqui de 2015 e o novo boletim 100 que deve ser lançado em 2021. Eu vou apresentar basicamente o que mudou nesses últimos anos. A tabela desse livro, né, do nosso capítulo ali, o que a gente preconizava? Aplicar basicamente é, uma relação 1 para 1 de nitrogênio para potássio. Então, por exemplo, uma produtividade de 100 toneladas por hectare, a recomendação era 120 kg de N, 40 kg de fósforo, se o solo tivesse pobre em fósforo, e 120 kg de potássio, se o solo tivesse de 0 a 1,5 milimol de carga. Então, 1 para 1. Tá? Porém, essa tabela está desatualizada, ela está ultrapassada. Por que ela está ultrapassada, pessoal? Vamos ver um dado de exigência nutricional da cana. Tá? Se a gente pegar aqui a exportação de nitrogênio, fósforo e potássio em quilos por 100 toneladas, somente a exportação nos colmos, tá? Eu não estou pegando a extração total, a exportação nos colmos, que é aquilo que vai embora da minha lavoura via colheita, né? Via colmos. 100 toneladas de cana exportam 84 quilos de N, 35 de P2O5 e quase 150 de K2O, ou seja, exporta muito mais potássio do que nitrogênio. Então não faz sentido a gente usar uma relação igual de nitrogênio e potássio, sendo que a cana exporta muito mais potássio do que nitrogênio, tá? É, e além disso, trabalhos recentes mostram que não é necessário eu utilizar esse 1,2 kg de N. Eu vou mostrar agora um trabalho aqui que faz parte de um grupo do PCEM, que é o Programa Cooperativo de Experimentação e Manejo, do qual 11 usinas fazem parte. Nós fizemos uma rede de experimentos com nitrogênio em cana-soca, em canaviais de início, meio e fim de safra, tá? E aqui é um compilado, um resumo de 7 experimentos que foram responsivos a nitrogênio. O que nós observamos? Que houve aumento de produtividade quando nós saímos de 0 kg de N por tonelada para 0,8, porém, de 0,8 para frente não houve diferenciação estatística na produtividade, ou seja, houve ganho de produtividade, quase 10 toneladas de ganho, porém não houve diferença de produtividade entre as doses 0,8, 1, 1,2 e 1,4. O que esses dados aqui estão mostrando? A maioria das usinas hoje utiliza 1,2 kg de N por tonelada. Então aqui tem uma possibilidade de a gente reduzir esse gasto excessivo de nitrogênio. Então, nós observamos então que é possível reduzir a dose de N para valores da ordem de 0,8 até 1 kg de N por tonelada. Então, permitindo então a gente reduzir de 1,2 para
0,8 a 1, e o potássio aumentar de 1,2 para talvez 1,4, que é a exigência, a exportação de potássio pelos colmos, tá? Esse dado é bem novo, vai ser publicado agora no Agronomy Journal, então as usinas ainda não estão sabendo disso, não estão utilizando essa recomendação, mas a gente vai logo começar a divulgar isso nas usinas, tá? E com isso, né, a tabela de adubação de soqueira do novo boletim 100, o que ela vai trazer? Ela vai trazer basicamente a quantidade de nitrogênio muito parecido com aquela tabela anterior nossa, quem sabe isso pode ser reduzido no futuro. O fósforo se mantém, inclusive em níveis maiores do que aquela tabela nossa, mas a principal diferença é o aumento nas doses de potássio. Se vocês lembrarem bem, naquela tabela nossa lá era 120 para 120, era 1 para 1. Aqui nós estamos falando de 120 para 160. Tá? Então aumentou bem. E aí, se eu fizer uma média, né, para passar uma mensagem mais prática aqui para o agricultor, né, nitrogênio, se eu fizer uma média desses teores aqui, uma média desses teores, nós vamos chegar nessa tabela aqui, ó, de resumo, que a gente poderia então recomendar 1 kg de N por tonelada, 0,4 kg de P2O5 por tonelada e 1,4 kg de K2O por tonelada. Tá? 1,4 kg quando eu tenho solos com menos de 1,5 milimol de carga por decímetro cúbico de potássio. Tá? Se eu tivesse mais, eu poderia até reduzir talvez esse 1,4 para 1 kg por tonelada. Então, a relação ficaria 1, 0,4, 1,4. Ou seja, colocando isso numa perspectiva de produtividade esperada, se eu espero uma produtividade de 100 toneladas por hectare, a dose recomendada seria 100 kg de N, 40 kg de P2O5 e 140 kg de K2O. Tá? Então, essa é uma adubação equilibrada para soqueira de cana crua. Tá bom, pessoal? E hoje uma tendência hoje nas usinas, todas as usinas têm feito hoje adubação foliar, porque é uma prática que tem se observado ganhos de produtividade com a adubação foliar, tá? Eu vou só falar para vocês aqui uma apresentação que um colega que trabalha nessa usina Biosev, ele apresentou uma palestra sobre adubação foliar nesse simpósio aqui no ano passado, em 2019. A dose de nutrientes que estava sendo aplicado por essa usina, no caso, era 10 kg de N, mais essas quantidades de micronutrientes. Nessas épocas aqui, aplicação em outubro, novembro, dezembro, janeiro, depende do estágio de corte, se é cana de início de safra, de meio de safra ou de final de safra, tá? Essas quantidades de nutrientes. Eles já estavam fazendo essa aplicação aérea na safra 18-19 em 130 mil hectares, para vocês terem ideia. Uma área muito grande, né? Essa usina aí tem mais de, se não me engano, 11. Esse grupo tem 11 usinas, então uma área muito grande. E o ganho médio de produtividade de colmos na faixa aí de 10 toneladas por hectare, variando aí de 9 até 11. E ele comentou na apresentação que o custo dessa adubação foliar, com produto mais aplicação, é na faixa de 2,5 toneladas de cana. 2,5. E um ganho de 10 toneladas. Então, uma relação custo-benefício de 1 para 4. Você gasta uma unidade e ganha 4, tá bom? Ou seja, muito rentável, por isso que é uma prática que a tendência é crescer nas usinas, tá? Pessoal, finalizando a nossa aula. Se nós queremos ter canaviais de alta produtividade, quando eu falo alta produtividade, nós estamos almejando 100 toneladas por hectare na média de 5 cortes, nós devemos ter sistemas equilibrados do ponto de vista é, de química do solo, física de solo e biologia de solo, não somente pensar na parte química do solo. Do ponto de vista da biologia do solo, o que nós podemos fazer? Rotação de culturas, com soja, com amendoim, ou principalmente adubação verde, com crotalárias, no caso, para eu permitir uma melhor diversidade microbiana e atividade microbiana no meu solo, e utilizar de forma eficiente os subprodutos orgânicos, torta de filtro, cinza de caldeira, né, o composto orgânico, vinhaça, seja ela vinhaça in natura, seja vinhaça concentrada, que hoje algumas usinas estão utilizando, utilizar de forma eficiente, tá? Do ponto de vista de física do solo, nós temos que ter um controle de tráfego muito bom, ou seja, nós não podemos pisotear linha de soqueira com trator, com transbordo e muito menos com colhedora, porque isso compacta a linha de soqueira e aí a perda de produtividade é muito grande. E aí depois não adianta eu querer cultivar a soqueira para resolver esse problema, porque o cultivo ele descompacta a entrelinha, uma região que tem pouca raiz. Só que a compactação foi causada na linha, então é uma coisa que não tem mais como resolver depois, tá? E do ponto de vista de química do solo, quais são as considerações aí? Para canaviais de alta produtividade, nós precisamos fazer uma calagem, uma gessagem, uma fosfatagem muito bem feita na implantação do canavial, porque nós queremos um canavial que vai
produzir por 5, 6, 7, 8 anos. O parcelamento do potássio no quebra-lombo, ao invés de aplicar todo o potássio no sulco, aplicar ele um pouco no sulco, um pouco em cobertura, depois no quebra-lombo. E uma tendência nós vemos de aumentar a dose de micronutrientes no plantio da cana, tá? Em soqueira, quais são as tendências? É necessário aumentar a dose de potássio para 1,4 kg de K2O por tonelada para solos com menos de 1,5 milimol de potássio, igual nós vimos na tabela. E nós vislumbramos uma possibilidade, né, de diminuir a dose de N de 1,2 para 0,8 até 1 kg de N por tonelada. Não é necessário ir além de 1 kg de N por tonelada, tá bom? Também é fato, né, as soqueiras hoje de cana crua têm respondido muito bem a fósforo, então vamos investir também em fósforo em soqueira, porque fósforo em soqueira ela dá maior longevidade de canavial. E por último, né, temos observado respostas positivas à adubação foliar. Então eu acredito que é uma prática que veio para ficar em cana-de-açúcar, assim como em outras culturas, como soja, citros e café, tá? Pessoal, era isso. Eu agradeço nossos alunos, nossa equipe aí que tem nos ajudado nesses trabalhos com cana-de-açúcar. E eu gostaria de agradecer muito o PCEM, né? O que é o PCEM? É o Programa Cooperativo de Experimentação e Manejo, do qual 11 grupos sucroenergéticos fazem parte, permitindo aí que nós vamos até as áreas deles, instalamos experimentos, conduzimos esses experimentos, interpretamos os dados e apresentamos de novo para eles. Então, muitas dessas novidades que nós apresentamos nessa aula vieram dessa parceria nossa com o PCEM. Agradeço muito as usinas que têm contribuído com o PCEM, tá bom? Era isso, pessoal. Aqui está meu e-mail, em caso de algum contato, e agradeço pela sua atenção. Um abraço.